A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu quero agradecer também por suas mensagens, Diariamente temos recebido dezenas de mensagens, algumas com perguntas, com dúvidas dos nossos queridos telespectadores, outras com opiniões, sugestões, mensagens. Fique à vontade para criticar, sugerir, opinar. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre visões e sonhos proféticos da Bíblia, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário. Estudar sobre as visões, sobre os sonhos da Bíblia, são formas, meios pelos quais Deus falou com o seu povo desde os tempos passados e continua falando também em nossos dias. Nós estamos estudando essas visões, esses sonhos proféticos, interpretando dentro do seu contexto, levando em conta o público-alvo original, porém, sempre extraindo lições para as nossas vidas. O que é que podemos aprender com essas visões? Qual foi a mensagem de Deus para o povo judeu, por exemplo, nos dias de Zacarias? E o que representa para nós? Quais as lições, o que é que Deus deseja ensinar para cada um de nós? Recentemente estamos estudando as visões de Zacarias. Você sabe que existem 8 visões no livro de Zacarias. Nós já estudamos 6 e hoje vamos estudar a 7ª visão. Vamos relembrar, vamos recapitular as 6 primeiras visões de Zacarias. Estudamos a primeira, a visão de Zacarias sobre os cavalos, que está no capítulo 1, versículos 7 a 17, e mostra que Deus vê a condição do seu povo, mesmo em meio às provações, à humilhação. Fala de promessa de restauração de Jerusalém e do templo. Nós aprendemos dessa primeira visão que a mensagem principal é uma mensagem de restauração. A segunda visão, nós estudamos também, que fala sobre 4 chifres e 4 ferreiros. Glória a Deus. Zacarias viu 4 chifres e depois 4 ferreiros. E nós já explicamos, Os chifres simbolizam poderes que oprimiram o povo de Israel no passado, nações, impérios que perseguiram, que maltrataram o povo de Deus. E vimos também que os ferreiros são o quê? São instrumentos de Deus para a destruição desses inimigos. E nós aprendemos dessa visão aí que nenhum poder terreno prevalece contra o povo de Deus. A terceira visão, que tem por título Jerusalém é medida, nós percebemos que o profeta viu um homem com um cordel medindo a cidade de Jerusalém. Mais uma vez, Deus estava fazendo uma promessa de restauração. Deus disse através dessa visão que Jerusalém seria habitada mais uma vez, e detalhes, ela iria crescer, se expandir, seria uma cidade sem muros, porque o próprio Senhor seria seu muro de fogo. E vimos também que essa visão fala de proteção, fala da expansão do povo de Deus, que em certo aspecto essa visão, essa profecia já se cumpriu no passado, mas em certo aspecto ela terá o seu cumprimento no reino milenial. Estudamos também a 4ª visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás, e nós vimos dessa visão que o sumo sacerdote Josué, ele aparece aí nessa visão com roupas sujas, mas ele representava o povo judeu. Porém, Deus o purifica, e manda que ele fosse vestido de vestes limpas. Isso nos mostra que Deus estava disposto a remover a culpa do povo judeu, e também, em certo aspecto, essa visão aponta para Cristo, porque existe um termo messiânico aí chamado de renovo, que é atribuído à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estudamos a 5ª visão, que é exatamente o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas, que está lá no capítulo 4, versículos 1 a 14 do livro de Zacarias, e este castiçal representa o povo de Deus, o povo iluminado pelo Espírito Santo. Nós vimos que esse castiçal no Antigo Testamento representava o povo judeu, e no Novo Testamento é a igreja, Essas 2 oliveiras são Josué e Zorobabel, os líderes usados por Deus. E nós vimos dessa 5ª visão
esse texto de Zacarias capítulo 4, versículo 6, onde Deus diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, o Espírito Santo que está à frente da obra de Deus, capacitando os seus servos. E também estudamos a sexta visão, a visão de um rolo voante, ou do rolo de um livro voando, né? Que representa a palavra de Deus, trazendo julgamento contra o pecado, principalmente contra o roubo e o falso testemunho. E nessa visão nós aprendemos que Deus disciplina e também purifica o seu povo. Hoje nós estudaremos a sétima visão, que é a mulher e o Efa. É sobre essa visão que nós vamos estudar hoje. Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, em Zacarias capítulo 5, versículo 5 a 11, o profeta tem uma nova visão. Ele vê um Efa, que é um grande cesto usado como medida, sendo levantado, no qual está sentada uma mulher. O anjo explica que aquela mulher simboliza a iniquidade em toda a terra. Quando a tampa de chumbo é colocada sobre o Efa, fica claro que o mal está sendo contido e limitado pela ação de Deus. Logo depois, duas mulheres com asas, semelhantes às de cegonha, levantam o Efa e o transportam pelos céus. Zacarias pergunta, para onde estão levando o cesto? E o anjo responde, para a terra de Siná, isto é, Babilônia, onde será construído um lugar próprio e ali será estabelecido como num pedestal. Essa visão revela que a iniquidade não permanecerá no meio do povo de Deus, mas será retirada e destinada ao lugar da idolatria e da rebeldia contra o Senhor, mostrando o juízo divino e a purificação da comunidade, como nós veremos a seguir. Bem, se você observou, essas visões de Zacarias, elas apontam principalmente para a restauração do povo de Deus. É bom lembrar que Zacarias, ele é um profeta pós-exílico, né? Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram depois do retorno de Babilônia. Então, em suma, em síntese, nós vamos perceber que essas visões dadas por Deus ao profeta Zacarias fala principalmente que Deus vai acabar a iniquidade do povo, que Deus vai mandar para longe as iniquidades, que Deus está pronto a perdoar o povo judeu, que Deus vai abençoar a cidade de Jerusalém, que a cidade de Jerusalém será próspera. Em suma, em resumo, Deus está prometendo restauração, Deus está prometendo pureza, purificação do seu povo. Então, naqueles dias, né, tão difíceis que foram os dias de Ageu, Zacarias e Malaquias, dias em que os filhos de Judá, né, o povo de Judá retornaram do cativeiro babilônico, eles não tinham muitos recursos, né, as dificuldades eram imensas. Lembram lá de Neemias? Quando ele soube lá, não é, da situação do povo judeu, que os muros de Jerusalém estavam fendidos, que as portas estavam queimadas a fogo, que o povo estava em miséria e desprezo, então perceba que o povo estava ali um tanto desanimado por causa dos escombros, por conta das dificuldades que estavam ocorrendo para que eles restaurassem Jerusalém. E essas visões, era Deus dizendo assim, olha, eu vou abençoar vocês, eu vou fazer com que Jerusalém seja próspera, mas não só no sentido físico, não só no sentido de construção, mas também no sentido espiritual. Esta sétima visão de uma mulher sentada no Efa representa isso. Deus dizendo assim, eu vou tirar a iniquidade, eu vou mandar a iniquidade para longe, porque Deus não estava interessado só numa restauração física, mas principalmente espiritual. Vamos ler o texto? Capítulo de número 5, a partir do versículo 5, a sétima visão, a mulher e o Efa, é o título dessa sétima visão de Zacarias. Diz assim o texto bíblico, que saiu o anjo que falava comigo e disse-me, levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. Então, mais uma vez, um ser angelical fala com o profeta Zacarias. E você sabe disso, né? Que os anjos, eles são mensageiros de Deus. O termo anjo, né, lá no hebraico malak, ou lá no grego angelos, significa, na verdade, um mensageiro. É claro que essa não foi a única missão dos anjos, né?
Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que os anjos muitas vezes foram enviados para executar juízo, foram enviados para dar livramentos, foram enviados para suprir necessidades. Eles estão presentes, né, em praticamente todos os livros da Bíblia. Porém, a principal missão do anjo é exatamente ser um mensageiro de Deus. Você sabe que Deus criou os seres angelicais em 4 grupos, 4 categorias. Os anjos são mensageiros, os arcanjos guerreiros, os querubins são protetores e os serafins são adoradores. Glória a Deus. Eu vou repetir, né? Você não quer que eu repita? Muito bem. Então, com papel e caneta na mão, os anjos são mensageiros, arcanjos são guerreiros, os querubins são protetores e os serafins são adoradores. Então, os anjos, a principal missão do anjo, a principal função do anjo é exatamente trazer anúncio, trazer mensagem, trazer a mensagem de Deus aos homens. Então, eles são mencionados mais de 100 vezes no Antigo Testamento e só no livro de Zacarias eles são mencionados mais de 20 vezes, aproximadamente 20 vezes, né? E este ser angelical que aparece ao profeta é para que ele tivesse atento ao que ele iria ver, mais uma visão, né? Glória a Deus, né? Zacarias foi aquele profeta que teve o privilégio não só de ouvir a voz de Deus, mas também de ter visões, de aparecer para ele os seres angelicais. Nós já dissemos aqui em ocasiões anteriores, mas nunca é demais nós relembrarmos, né? Nós repetirmos isso, que a principal forma de Deus falar com os profetas era de forma oral. Literalmente, os profetas ouviram a voz de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus. E aqueles que são chamados orais transmitiram, falaram em nome de Deus. E os que são chamados de canônicos ou literários, eles não só falaram, mas também registraram as suas profecias. Porém, não foi a única forma de Deus falar com os profetas. Deus falou com profetas através de sonhos, Deus falou com os profetas através de visões, Deus falou com os profetas através de aparições angelicais e também Deus falou com os profetas através de ocasiões do dia a dia, como, por exemplo, mandando o profeta Jeremias ir lá na casa do oleiro, por exemplo. Foram muitas as formas, as maneiras, os modos pelos quais Deus falou com os profetas. Eu posso dizer que Zacarias destaca-se aí principalmente por essa tríplice experiência. Zacarias ouviu a voz de Deus, Zacarias teve visões de Deus e Zacarias também viu anjos, teve visão de anjos, de seres angelicais, ouviu a mensagem através dos seres angelicais. Deixa eu ler mais uma vez o versículo 5, que diz assim: e saiu o anjo que falava comigo, né? Eu já disse que esse anjo aí aparece em média 20 vezes no livro de Zacarias, e o anjo disse-me: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. Ele estava chamando a atenção agora para que Zacarias tivesse mais uma visão, neste caso, a 7ª visão. E o que é que Zacarias vê? Versículo de número 6 diz assim: e eu disse, que é isto? E ele diz, isto é um efa que sai. Disse ainda, este é o aspecto deles em toda a terra. Eu vou pedir para colocar a tela principal, que mostra exatamente essa visão de um efa. A tela principal, por favor, desta 7ª visão. Isso. Então aí dá para você ter uma ideia do que foi que viu o profeta Zacarias. Claro, isso é uma imagem meramente ilustrativa, né? Mas ele viu ali um efa, que na verdade é uma espécie de um cesto usado para medir grãos. Nos tempos bíblicos, um efa media aproximadamente 20 litros de grãos. Mas observe, o efa da visão não está cheio de grãos. Não era um efa comum, não era um efa qualquer. Aquele efa estava cheio das iniquidades do povo.
Só que essas iniquidades estavam sendo demonstradas aí através de uma mulher sentado em cima desse éfa. Volta mais uma vez o versículo de número 6 para nós voltarmos à leitura do texto. Vamos ver o que diz o texto. E eu disse, o que é isto? Ou seja, Zacarias teve a visão daquele éfa, ele viu aquela mulher sentada no éfa e disse assim, o que é isto? E ele disse, é um éfa que sai. Disse ainda, este é o aspecto deles em toda a terra, é o aspecto deles. Deixa eu ler aqui na Nova Almeida Atualizada, diz assim, eu perguntei o que é isso, ele me disse, é um cesto que serve para medir. Glória a Deus. Bem, disso aí Zacarias já sabia, né? Mas o anjo diz assim, isso é a iniquidade em toda a terra. Então é como se aquele éfa estivesse contido, não grãos, não era trigo, por exemplo, que tem ali naquele éfa, mas aquele éfa estava cheio da iniquidade, a iniquidade do mundo que estivesse ali naquele éfa. Há uma mensagem de Deus aí para o profeta Zacarias, há uma mensagem de Deus aí para o povo judeu e uma mensagem de Deus aí para cada um de nós. No versículo 7 o texto diz assim, e eis que foi levantado um talento de chumbo e uma mulher estava sentada no meio do éfa. Então isso aí era algo incomum. O éfa já era conhecido pelo profeta, mas agora uma mulher que estava sentado sobre esse éfa. É como se quando tirasse a tampa do éfa, levantado um talento de chumbo, agora estava uma mulher assentada. Na Nova Almeida Atualizada, o texto diz assim, então foi levantada a tampa de chumbo que cobria o cesto, e eis que uma mulher estava assentada dentro do cesto. Versículo de número 8, diz assim, e ele disse, esta é impiedade, e lançou dentro do éfa, e lançou sobre a boca deste o peso de um chumbo. Na Nova Almeida Atualizada, o texto diz assim, o anjo explicou, isso é a maldade, e empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de um chumbo. Ou seja, é como se colocasse aquela mulher dentro do éfa e colocasse uma tampa de chumbo para impedir que a mulher saísse. Detalhe, essa mulher não é no sentido físico, essa mulher é no sentido figurado, no sentido espiritual, e ela estava aí representando a iniquidade de toda a terra. Versículo de número 9 diz assim, e levantei os meus olhos e vi, agora aparecem dois seres, como que dois seres angelicais, claro, numa aparência de mulher, embora que a Bíblia não fale de anjas ou anjo no aspecto feminino, mas é como se fossem duas mulheres com asas que vão agora levar este éfa com a iniquidade que está dentro dele, a tampa de chumbo na tampa. Uma tampa de chumbo para impedir que a iniquidade saísse. Observe, ele agora não está vendo só o éfa, ele não está vendo apenas a mulher sentada no éfa, a mulher já foi colocada dentro do éfa, já foi colocada uma tampa para que a mulher não saísse, e agora ele diz, e levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, e traziam ventos nas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o éfa entre a terra e o céu. Seja sincero. Essas visões, né, devem ter trazido assim inquietação na mente do profeta, né? Ele tendo aquela visão, o que é que representa isso? O que é que significa isso? Né? Muitas dúvidas, né, vieram ao profeta. Quando nós lemos, nós ficamos pensando, né, o que é que significa? Por que é que essas mulheres aqui aparecem como tendo asas, levando este éfa para longe? E assim como nós ficamos questionando quando lemos o texto bíblico, eu posso dizer que os profetas também. Na Nova Almeida Atualizada, o versículo 9 diz, levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, ou seja, as asas dessas mulheres eram como a asa da cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. Ou seja, agora aquele cesto, ou aquele éfa, que estava com a iniquidade dentro, ela estava sendo transportada. Já entendeu a mensagem? Deus está transportando a iniquidade, Deus está levando para longe, não é? Tem uma mensagem para nós aí. Versículo de número 10, diz assim,
Então eu disse ao anjo que falava comigo, né? Estava vendo o quê? Uma espécie de um diálogo entre o profeta e o ser angelical. Ele perguntou assim: para onde levam elas o Efa? Estão levando para onde? E ele disse-me: para edificar uma casa na terra de Siná, e estando ela acabada, será posto ali a sua base. Ou seja, aquele Efa, com a iniquidade da terra, está sendo levada para a terra de Siná. Você sabe onde é Siná? Exatamente, Babilônia. Deus estava transportando a maldade lá para a Babilônia, onde seria construída uma casa. Na Nova Almeida Atualizada, o texto diz assim: então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde elas estão levando o cesto? Aí o versículo 11, eu vou ler dessa vez aqui primeiro na atualizada. Diz assim, a Nova Almeida Atualizada. Ele respondeu: para a terra de Siná, onde edificarão um templo para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu lugar. Deixa eu ler aqui na Corrigida Fiel, como é que diz o versículo 10 e 11. Diz assim: então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o Efa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Siná, e estando ela acabada, será posto ali a sua base. Qual é o significado desta visão, desta sétima visão? Deus estava prometendo que iria levar a iniquidade do povo, que Deus iria transportar a iniquidade do povo para onde? Para a terra de Siná, lá para a Babilônia. É interessante nós observarmos isso, que foi exatamente em Babilônia onde o povo judeu foi curado da idolatria. Você sabe disso. As 10 tribos, Reino do Norte, foi levada pela Síria em 722 a.C., nunca mais retornaram à sua pátria, não retornaram mais. E as 2 tribos, que é o Reino do Sul, Judá e Benjamim, foram levados para a Babilônia, em 3 levas. Você sabe disso, já disse isso aqui várias vezes. 605, 597 e 586. Só relembrando que você já sabe. Em 605 foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Em 597 foi um grupo, uma leva de 10 mil judeus, inclusive o profeta Ezequiel. E em 586 foi quando o templo foi destruído. E o povo judeu esteve lá durante quanto tempo? Isso, exatamente 70 anos. Como havia sido predito pelo profeta Jeremias. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir, que a Babilônia foi uma espécie de hospital da restauração para curar o seu povo da idolatria. Então o povo retornou, aquele povo que voltou em 3 levas, a partir de 536, com Zorobabel, com Esdras e com Neemias, esse povo retornou, não é assim, para restaurar o templo, para restaurar a cidade de Jerusalém, e eles já voltaram curados da sua idolatria, do seu paganismo. Eles cometeram outros pecados. Se você ler, por exemplo, o livro de Ageu, o livro de Zacarias, o livro de Malaquias, você vai perceber isso, que eles cometeram outros pecados. Como, por exemplo, Ageu repreendeu o povo porque haviam abandonado a construção do templo e estavam construindo as suas próprias casas. Malaquias, por exemplo, repreendeu o povo porque estavam deixando as suas mulheres para casar com mulheres estrangeiras. Malaquias repreendeu, por exemplo, o fato do povo estar oferecendo a Deus animais cegos, mancos, aleijados. Eles voltaram com outros pecados, não resta dúvida disso. A frieza espiritual, o comodismo, mas a idolatria, eles haviam sido curados. E esse Efa, que é levado exatamente para a Babilônia, representa a iniquidade. Deus estava dizendo: eu vou afastar a iniquidade do meu povo. Ou seja, Deus estava exigindo a santidade do povo judeu. E baseado nessa visão, eu gostaria de extrair ao menos 5 lições, que você sabe disso. Essas lições não servem só para o povo judeu, servem para cada um de nós. Essa visão, o sentido é Deus dizer assim: eu vou purificar a terra, eu vou purificar o meu povo, eu vou levar a iniquidade para longe, não é assim? Mas isso representa também lições, e podemos extrair lições para as nossas vidas. A primeira lição que eu quero extrair aqui desse texto, dessa 7ª visão de Zacarias, a visão da mulher e o Efa, é que Deus abomina o pecado. Deus é santo.
E muitas vezes o povo cometendo seus pecados, suas iniquidades, mesmo que seja pecado oculto aos olhos humanos. Mas diante de Deus, todo pecado é revelado. Todo pecado é trazido à luz. Como diz o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 13, não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E esse texto nos ensina que nada pode ser escondido, que Deus vê tudo, inclusive pensamentos, intenções, atitudes. Os olhos de Deus, aos olhos de Deus, tudo está exposto. Ele conhece tudo, ele vê tudo. Por isso, devemos viver em santidade e temor. Deus exigiu santidade do seu povo nas páginas do Antigo Testamento. Lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, quando os filhos de Israel vinham saindo lá do Egito, no terceiro mês da saída do Egito, quando eles chegaram na península do Sinai, Deus disse ao povo: vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo, porque eu tenho escolhido vocês para serem a minha propriedade peculiar. E Deus levantou os profetas, sim, para chamar o povo ao arrependimento. Deus levantou os sacerdotes para oferecer cultos, holocaustos, em prol do povo de Deus. Deus fez com que fosse construído durante a peregrinação o tabernáculo para servir como lugar de culto, de adoração. E Deus vem exigindo que o seu povo vivesse de forma diferente do mundo. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir, que para as nações estrangeiras viver uma vida de idolatria, de paganismo, de perversões, era até compreensível. Por quê? Porque eles não tinham os profetas, eles não tinham a lei, eles não tinham o tabernáculo, eles não tinham o templo, eles não tinham os sacerdotes, eles não tinham as leis, as ofertas, os holocaustos. Era até compreensível. Mas o povo de Deus, veja que coisa terrível. O povo havia passado 70 anos lá no cativeiro. Quando o povo retorna, o que era de se esperar desse povo? Era de se esperar o quê? Fidelidade, obediência. Era esperar que eles voltassem seu coração para Deus. Mas, infelizmente, o povo cometeu outros tipos de pecado. É como se, deixa eu dar um exemplo, alguém fosse hospitalizado, passasse aí um período de tempo internado para curar uma enfermidade, digamos assim, para ser curado de um problema físico e voltasse para a sua casa, voltasse curado daquele mal, digamos, sei lá, um problema cardiológico, aí voltou, fez o tratamento, o exame, sei lá, uma ponte safena, voltou, pronto, o problema do coração foi resolvido, mas voltasse com outra sequela, digamos assim, é uma suposição, voltasse com um problema renal, voltasse com um problema circulatório, sei lá o que for. Era isso que estava acontecendo com o povo de Deus. Haviam sido curados da idolatria, do paganismo, mas precisavam ser curados de outros pecados, da indiferença, do comodismo, fazendo as coisas de Deus relaxadamente. E Deus estava dizendo assim: eu quero expulsar esse mal, eu quero levar esse mal para distante. Deus estava exigindo a santidade do seu povo. A segunda lição que nós aprendemos é que o pecado é limitado pelo poder de Deus. O profeta viu quando uma tampa de chumbo foi colocada ali na boca do Éfa, fechando, para impedir que a iniquidade saísse e espalhasse. Isso mostra que Deus coloca limites. Sabia disso? Que Deus coloca limites no avanço da maldade. Para quê? Para que ela não cresça, para que ela não prevaleça. Deus não tolera o pecado e também Deus não pactua com a impunidade. Deus até permite, não é vontade deles, mas Ele até permite que o pecado, a maldade cresça e às vezes até permite que venha se expandir, mas no tempo certo, Deus exerce o juízo. Nós vamos ver isso, ocorreu em Babel, quando os homens queriam construir uma torre para não se espalharem pelo mundo. Deus confundiu as línguas. Ocorreu nos dias do dilúvio, quando a terra encheu-se de violência, quando toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só mal continuamente, Deus mandou o dilúvio. Isso ocorreu em Sodoma e Gomorra. Deus destruiu aquelas cidades para servir de exemplo para o mundo inteiro.
E muitas vezes ocorreu isso com os filhos de Israel, quando Deus os entregou nas mãos de nações estrangeiras, para que eles fossem perseguidos, para que eles pudessem se arrepender, para que eles pudessem voltar para Deus. Quando essa tampa de chumbo é colocada ali na boca do Efa, para quê? Para impedir que a iniquidade saísse. Era Deus dizendo assim: eu vou colocar um fim nessa iniquidade, eu vou levar essa iniquidade para longe, para outra terra. Eu vou mandar lá para a Babilônia, para que essa iniquidade não se espalhe aqui na terra de Israel. Em terceiro lugar, a terceira lição que nós podemos aprender é que Deus remove o pecado do meio do seu povo. Deus é o mais interessado em remover o pecado, a iniquidade do seu povo. A história de Israel nos mostra isso. Quantas vezes Deus entregou o seu povo nas mãos de nações estrangeiras, permitiu que povos inimigos perseguissem, maltratassem o povo de Israel. Isso ocorreu diversas vezes no Antigo Testamento, principalmente nos livros de Juízes, nos livros de Reis, nos livros de Crônicas. E por que Deus permitiu? Era para o povo chegar-se a Deus, para o povo se aproximar do Senhor. E observe que o profeta viu que uma Efa com uma mulher sendo levada para longe da terra de Israel. Isso aponta para a santidade de Deus, que purifica o povo, que quer levar a maldade e o pecado para distante do seu povo. Deus não quer que o seu povo esteja pactuando com o pecado. Uma quarta lição que nós aprendemos é que a maldade é enviada para onde? Exatamente para a Babilônia, para a terra de Sinar. Lugar que representa, que simboliza a rebelião contra Deus. E como nós já dissemos, foi exatamente na Babilônia que o povo foi curado da idolatria. Aqueles 70 anos de cativeiro serviram para quê? Para que o povo de Deus, o povo judeu, abandonasse as práticas pecaminosas, abandonasse os Baals, os Baalins, os Azerá, os Astarote, Moloque e muitos outros deuses que eles adoraram. Para concluir, a quinta lição, que serve não só para o povo judeu, não só para os contemporâneos lá de Zacarias, não só para aqueles que foram os destinatários originais do livro de Zacarias, mas serve para nós, é que o povo de Deus é chamado à pureza, à santidade. Assim como Israel precisava ser purificado das influências da Babilônia, a igreja também foi chamada para viver diferente, para não andar conforme o mundo. Você lembra o que é que diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2? Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E ele diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Além disso, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 15 e 16, tão conhecido esse texto, Pedro diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Então, a santidade que Deus exigiu do povo judeu, do povo de Israel no Antigo Testamento, hoje Ele exige dos seus filhos, dos seus servos. Era Deus mostrando a Zacarias: olha, Zacarias, ainda tem iniquidade aqui na terra de Judá. Eles já foram curados da idolatria, mas ainda vejo indiferença, comodismo, ainda vejo o pecado de furto, ainda vejo o pecado de falso testemunho, ainda vejo muitos judeus em práticas pecaminosas, mas eu vou te mostrar algo. E o que é que ele vê? Ele vê um cesto, ele vê uma mulher sentada ali, representando a iniquidade do povo, mas Deus coloca uma tampa e manda levar para a Babilônia, como que diz assim, que essas iniquidades, que esses pecados fiquem lá em Babilônia, aqui em Judá não, aqui em Jerusalém não. Deus estava dizendo: eu quero restaurar Jerusalém, mas não só no sentido físico, não só no sentido
de uma estrutura de uma cidade. Não só no sentido de restaurar a cidade dos monturos. Não, Deus estava dizendo assim, a minha restauração não é só no sentido físico, mas acima de tudo, no sentido espiritual. Para Deus não adiantava Jerusalém ser reconstruída se o povo permanecesse nas suas práticas pecaminosas. A santidade de Deus, a santidade exigida por Deus não é uma opção, é uma marca, é uma característica do povo de Deus. E assim como Deus é separado do mal, nós também devemos viver separados do pecado, consagrado ao Senhor, em pensamentos, em obras e em ações. Deus estava dizendo ao povo judeu através de Zacarias: eu quero levar para longe a iniquidade do povo, porque eu quero restaurar Jerusalém, não só no aspecto físico, mas também espiritual.